Olá, bem-vindos! Neste vídeo trataremos das palavras corretas ou das palavras mais adequadas para a construção de um texto proficiente em língua portuguesa padrão. Antes, inscreva-se no canal e toque no sininho para ficar a par dos novos vídeos. Vamos então às palavras adequadas. O excerto de texto inaugural é o seguinte. Encontrei na internet, como sempre. 1. Após a colocação de cordão, o sapato passa pela revisão final e só depois é levado para o embalo, vírgula, onde todos os últimos detalhes são ajustados. 1.1. A palavra embalo em qualquer dicionário indica movimento, agitação, animação. No exemplo, entende-se que o sapato será inserido em uma embalagem, isto é, será acomodado, mantido, embrulhado, acondicionado em uma caixa ou num saquinho. Como está escrito, parece-nos que o sapato é levado para a balada, para a festa, o que até pode acontecer, mas não na fábrica, mas nos pés de um futuro comprador. Quem já não ouviu ou leu a seguinte frase? Alimentos embalados a vácuo. 1.2. Onde? Já visto neste canal. Vamos relembrar. Como pronome relativo, como advérbio de lugar ou como advérbio interrogativo, sempre indica lugar físico ou virtual. Há esse uso insistente de onde, indicando circunstância temporal. Um caco de vidro com vislumbre de diamante. Cuidado. Exemplos. Ele comprou um sítio onde pretende construir uma piscina orgânica. No exemplo, a palavra onde é um pronome relativo, pois substitui o sintagma ou objeto direto, um sítio. Quem compra, compra alguma coisa. Exemplo 2. Não vivo onde não tenho paz ou não vivo em lugar que não tenho paz. Advérbio de lugar. Onde guardaste as chaves? Em que lugar guardaste as chaves? Advérbio interrogativo. Há esse uso inconsistente, sem respaldo na gramática normativa, do onde indicando circunstância temporal, em vez de quando, advérbio temporal ou advérbio interrogativo e também pronome relativo. Quando é a palavra adequada para indicar circunstância de tempo, ocasião ou época. Exemplos. Quando amanhecer, estarei acordada. O mesmo que, no momento em que amanhecer, estarei acordada. Eu irei à Europa em julho, quando as temperaturas estarão mais altas. Ou, eu irei à Europa em julho, época em que as temperaturas estarão mais altas. Quando virás à minha casa? Ou, em que ocasião virás à minha casa? A palavra quando também funciona como conjunção subordinativa. Letra A. Conjunção subordinativa temporal. Exemplo. Quando o time dele joga, esquece de tudo mais. O mesmo que, em dia de jogo do time dele, esquece de tudo mais. Letra B. Conjunção subordinativa proporcional. Quando o cão latia, mais o gato miava. O mesmo que, à medida que o cão latia, mais o gato miava. Letra C. Conjunção subordinativa condicional.
Quando queria ficar em casa, sempre buscava uma boa desculpa. O mesmo que, se quisesse ficar em casa, sempre buscava uma boa desculpa. Letra D, conjunção subordinativa concessiva. Comia muitos doces quando sabia ser diabético. O mesmo que comia muitos doces, se bem que sabia ser diabético. Usar onde em vez de quando indica mau entendimento da língua, mesmo a informal. Palavras se usam para esclarecer, não o contrário. O correto do ponto de vista da gramática normativa ou da linguagem formal é para a frase 1. Após a colocação de cordão, o sapato passa pela revisão final e só depois é embalado quando todos os últimos detalhes são ajustados, ou no momento em que todos os últimos detalhes são ajustados. Fica melhor assim, com certeza. Vamos ao segundo excerto de texto para a nossa videoaula. Texto 2. Quinto passo, finalize a compra. É um guia de procedimentos de compra online. Se a entrega for ser realizada em outro local que não está no cadastro, o mesmo deve ser alterado nesse momento. 2.1. For ser, gravíssimo. For e ser são formas no exemplo de um mesmo verbo. Verbo ser. Exemplos. Quando eu for maior de idade, viajarei pelo mundo. For é a conjugação do verbo ser no futuro do subjuntivo. Essa norma deve ser respeitada. Seria a forma do verbo no infinitivo. Observação. For também é a forma do verbo ir. Se eu for à festa, tu também vais? 2.2. O mesmo. Significa apenas que não é outro. Sacone 2008. Usar mesmo como no exemplo nos lembra a famosa frase, que até já foi corrigida. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado no andar. Havia um tempo em que as pessoas tinham medo do mesmo. A regra de ouro é não se usa mesmo, mesma, mesmos, mesmas para substituir um termo anterior. Ponto final, não se discute mais. É isso aí. Exemplo, Ana comprou um vaso chinês, mas o mesmo foi danificado no transporte. O correto é, Ana comprou um vaso chinês, mas que foi danificado no transporte. Mais um exemplo. Sereninha encontrou o professor Aníbal na biblioteca e o mesmo indicou-lhe bons livros. O correto é Sereninha encontrou o professor Aníbal na biblioteca, que lhe indicou bons livros ou o qual lhe indicou bons livros. Para refletir. Ana mesma comprou os livros. Ana própria comprou os livros. Ana em pessoa comprou os livros. Ana pessoalmente comprou os livros. Não outra pessoa. Pedro tem os mesmos hábitos de seu pai. Pedro tem iguais hábitos de seu pai. É assim que se usa mesmo, mesma, mesmos, mesmas. Voltando ao exemplo. Na primeira oração, há a possibilidade de um segundo endereço de entrega. Até aí tudo bem. Que não é o do cadastro. A segunda oração trata do mesmo endereço, o do cadastro, mas que deve ser alterado. Como assim? O correto do ponto de vista da gramática normativa ou da linguagem formal é:
Se a entrega for realizada em endereço diferente do constante no cadastro, informe o novo destino nesta etapa, agora. Ou informe o novo local nesta etapa. Uso de sinônimos. Uso da língua portuguesa em sua plenitude. Excerto 3. A obesidade é o acúmulo de gordura corporal em excesso, caracterizada pelo volume excessivo do ventre e de outras partes do corpo. Trata-se de um acúmulo em excesso excessivo. Construção frasal um tanto descuidada, não é mesmo? É um caso de redundância ou repetição indevida de termos que trazem a mesma informação, também já visto neste canal. Trata-se de vício de linguagem denominado pleonasmo vicioso. Evidencia má estruturação da frase e descuido com a língua, falada ou escrita. Uso extremamente inadequado. É importante ressaltar que a palavra acúmulo provoca redundância com a expressão em excesso. O correto do ponto de vista da gramática normativa ou da linguagem formal é: obesidade é o acúmulo de gordura corporal caracterizada pelo volume excessivo do ventre e de outras partes do corpo. Excerto 4. Nova York, Estados Unidos. Nova York, nos Estados Unidos, é um dos principais destinos turísticos do país. Andar por suas ruas lotadas de táxis amarelos é como estar em um filme hollywoodiano, cujo clima agitado é embalado por arranha-céus de tirar o fôlego. Nem nova-iorquinos, nem turistas querem ver arranha-céus embalando a cidade. Pode ser um terremoto? A sua agitação se deve ao grande número de turistas, pessoas passeando por lá, trabalhando e vivendo na cidade. O correto do ponto de vista da gramática normativa ou da linguagem formal é: Nova York, nos Estados Unidos, é um dos principais destinos turísticos do país. Andar por suas ruas lotadas de táxis amarelos é como estar em um filme hollywoodiano, com clima agitado e arranha-céus de tirar o fôlego. Excerto 5. A gente chegou cedo aqui e encontrou muita gente procurando gente desaparecida. Assim mesmo. Reportagem de uma correspondente brasileira por ocasião da colisão de navio com ponte na cidade de Baltimore, Maryland, Estados Unidos da América, em 26 de março próximo passado. A expressão a gente deve ser substituída por nós, eu e mais alguém. Muita gente por pessoas. Gente desaparecida por familiares, amigos. O correto do ponto de vista da gramática normativa ou da linguagem formal é: nós chegamos cedo ao local e encontramos muitas pessoas procurando por familiares ou amigos desaparecidos. Como dito pelo professor Cláudio Moreno, a língua culta padrão servirá ao longo da vida. Basta que a escola prepare o material humano e didático adequado para a empreitada. Muito obrigada. Espero que esta videoaula tenha sido útil para o seu dia a dia. Se gostaram, deem sua curtida. Se não gostaram, façam seus comentários, que é para uma próxima oportunidade melhorarmos a apresentação e o conteúdo. Tchau!